Também Valeu, eu superchat não faço aí. saber. Pode ser? O Felipe Não, Bravo Brett. antes de você ler, senão vai perder Felipe o assunto. Bravo Brett. Eu queria voltar nesse trem da fralda da Amazon. Pedro V. Esse trem me falar, incomodou vamos pra falar, caralho, velho. Você acha que vale a pena, tipo assim, o empresário pagar pro cara pôr uma fralda do que ir no banheiro? Não, Do que ir no banheiro? a fralda, Não vale a pena, não paga o custo da fralda, bobear, o velho. cara não paga na fralda, não. Pois é, não paga o custo da fralda, velho. Não, mas você mesmo que paga, aí. Não é, velho. Não sei. Ué, você ganha uma hora extra a mais ali, você ganha mais $15. Você chegou a ver vídeo disso aí? De onde que nasceu essa conversa? Saiu notícia, virou uma polêmica. E aí foi noticiado em relação a essa questão de fraldas, pessoal na Amazon e alguns outros lugares também. Uma puta polêmica, né? Então, eu acho que eu tinha parado, eu tava comentando sobre o fato de que, pelo menos num capitalismo de um tempo atrás, havia essa relação um pouco mais humanizada pela própria presença ali de um patrão que tu tem como dialogar pelo menos com ele. Enquanto hoje em dia, com o capitalismo acionário fracionado, também a robotização do local de trabalho, mega empresários que são invisíveis praticamente, né? Então sabe-se lá onde, vai ficando cada vez mais fácil você você desumanizar o trabalhador. E nessa desumanização entrou uma série de questões. Você, por exemplo, limitar esse tipo de coisa básica, né? Você poder ir no trabalho. A própria lógica do imigracionismo, por que os grandes empresários são sempre a favor da imigração em massa? Porque assim, foi feito até umas pesquisas nos Estados Unidos em relação à sindicalização, né? O cara, geralmente, é trabalhador ali com cidadania dos Estados Unidos, ou que é filho de americanos, neto e por aí vai, ele tem uma maior tendência a se sindicalizar, né? Você tem ali aquela maior unidade no local de trabalho. Quando você começa também a colocar estrangeiros em massa naquele lugar, já começa a criar conflitos, né? Os caras às vezes falam idiomas diferentes, o cara que vem de fora, às vezes ele não quer se sindicalizar, ou ele não tem interesse por se sindicalizar, ele vai topar trabalhar por salário menor, então às vezes o patrão, o cara aceita trabalhar pela metade do salário, então vamos botar esse cara que veio de fora e tirar o trabalhador nativo, né? Então assim, tu começa a criar situações que na verdade são distópicas, né? E essa situação distópica do capitalismo na pós-modernidade, ela é um fator de desestabilização e decadência social. Algumas dessas grandes empresas, quando você teve aquela mudança na Suprema Corte dos Estados Unidos em relação à questão do aborto, né? Aquela derrota, acho que do Roe versus Wade, né? Acho que é esse o caso que lida com a questão do aborto em nível federal dos Estados Unidos. Se eu não me engano, a própria Amazon, mas várias outras empresas também decidiram começar a pagar para funcionárias abortarem fora do país, se necessário. Por quê? Caraca. Porque trabalhadora grávida é perda econômica. Porque ela vai ter ali, às vezes, algum direito, né? Poder ficar em casa por alguns dias e por aí vai. Vai ter que parar pra amamentar. Parar pra amamentar. Longo, vai querer, talvez, levar um bebê. Doente. Isso, o menino fica doente, vai pedir ali uma licença pra poder cuidar do bebê e por aí vai. Então, vejam só. Aí eu dei esse salto também pra gente ver como, ao contrário do que muita gente pensa, o que tá ali junto do wokeismo, dessas degenerações culturais e por aí vai, mesmo que isso seja apoiado pela esquerda, pelos partidos de esquerda, é o próprio capitalismo desenfreado, o grande capital que tem interesse em todas essas pautas, porque considera elas interessantes como mecanismo de controle social e também como mecanismo ali até de animalização e embrutecimento da população, porque nessa animalização e embrutecimento da população, você também cria ali uma casta de escravos, né? De zumbis, de escravos, de pessoas que podem ser exploradas de mil maneiras possíveis e os próprios cidadãos nem têm ideia do quanto ele pode ser explorado. Você acha que a inteligência artificial pode avançar isso aí? Avançar no sentido negativo? É, claro. Com certeza. Né? Na medida em que você vai cada vez mais tirando o fator humano de todas as relações sociais, tem gente que acha que isso melhora as coisas porque no ser humano tem erro. O humano erra, o humano pode ser corrupto, o humano pode tomar decisões erradas e por aí vai. Bem, em primeiro lugar, no que concerne a inteligência artificial, depende de quem está programando também. Então quem está programando a inteligência artificial pode ser um filho da puta também.
A gente tá vendo aí, eu vejo no X o pessoal fazendo uns testes, né? Com aquele Grok, né? Do sistema de inteligência artificial do próprio X, né? Do Elon Musk. Ou outros sistemas fazendo perguntas ali sobre o problema o trolley problem, né? Aquele negócio de você botar X pessoas de um lado na linhazinha do trem e X pessoas de outro e o que a pessoa vai escolher passar por cima. Assim, estão vindo resultados ali que mostra que não necessariamente a inteligência artificial é tão interessante, né? Ela pode ser parcial, né? Dependendo de quem programou e como programou. E claro, na medida em que ela tem uma lógica própria e que você dá a ela determinadas diretrizes, você pode ter um futuro no qual a inteligência artificial chega à conclusão de que talvez... Os humanos são uma praga do mundo. Pode ser, é uma possibilidade, é uma hipótese. Né? O Elon Musk, ele é cético, né? Ou melhor, ele problematiza a inteligência artificial, mas ele acredita que a solução para você enfrentar a inteligência artificial é o transhumanismo, né? Você robotizar o ser humano para poder empoderar o ser humano para ele enfrentar a inteligência artificial. Ele acredita nisso? Sim, mas em que medida isso não é propriamente abandonar a humanidade, né, por conta de uma suposta ameaça de inteligência artificial, né? Então, são caminhos bastante duvidosos. Você aceitaria colocar um chip em você? Não, absolutamente não. Não, agora você já não precisa ficar colocar o chip, cego, você vai pode... voltar sua visão. Eu acho que prefiro a cegueira a passar por esse tipo de procedimento. Né? Eu acho que ser humano é aceitar também ser limitado em alguma medida. E que, é claro, a gente pode superar as limitações através do nosso próprio esforço. Você vai à academia para ficar mais forte. Você estuda para ficar um pouco mais inteligente, né? Você pratica a virtude para se tornar um homem mais virtuoso, né? Então, você vai superando as suas limitações a partir da sua vontade. Na medida em que você terceiriza a vontade para botões, para máquinas, aos poucos, eu acredito piamente que você vai perdendo a sua própria humanidade, né? Então, eu não toparia nada disso. Eu não sei, não dá pra lutar contra o avanço da tecnologia. Ah, não, isso é impossível. Acho que é impossível. Né? Eu vejo a tecnologia, na verdade a técnica, passando por ciclos também. Quando você teve o colapso da civilização na Grécia Antiga, antes do período clássico, né? Os gregos, inclusive do período homérico, eles esqueceram como escrever. Né? Houve a perda da própria tecnologia da alfabetização. Muitas tecnologias aparecem e são esquecidas. Você, por exemplo, for perguntar a uma pessoa o que é um SMS, tem gente que não sabe o que é um SMS, porque o WhatsApp substituiu quase completamente o SMS, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu não acredito em progresso tecnológico linear. Né? Eu vejo a técnica aparecendo ciclicamente e você tem surtos de crescimento em uma determinada área tecnológica e, às vezes, outros aspectos são esquecidos, são abandonados e por aí vai. E eu penso o seguinte, na medida em que a tecnologia deixou de ser um cavalo que o ser humano cavalga e passou a ser, né, uma situação na qual o cavalo está cavalgando o ser humano, ou seja, a tecnologia vai se desenvolvendo e se multiplicando e se proliferando e se refinando para além da decisão humana, para além de um real poder decisório do homem, a culminação disso aí é o próprio fim do ser humano, enquanto tal. Né? O que eu quero dizer com essa proliferação da tecnologia fora do controle humano? A gente deixa de se questionar se uma tecnologia é ou não é conveniente. Se ela é ou não é boa, se ela é ou não é interessante. Ela existe, na medida em que existe, ela precisa ser usada, porque sim. Né? Porque a gente acredita que se existe essa possibilidade, né? A gente não se questiona em que medida a gente deva decidir adotar ou não adotar uma determinada tecnologia. Isso implica uma perda da própria agência, da própria capacidade ativa do ser humano de
controlar a própria vida. A gente já perdeu o controle disso aí. Então, não tem análise custo-benefício, você fala, né? A gente não entende se o que a gente está ganhando paga o que a gente está entregando. Exatamente. O crescimento da inteligência artificial ele é exponencial, enquanto quando a gente para analisar algo, já surgiu 10 vezes além. Não, isso que a gente também isso é bem perigoso. A gente não tem o controle disso mais. Isso é bem perigoso. A gente nunca vai estar montado nesse cavalo. Esse cavalo vai estar montado na humanidade para sempre. Isso aí agora. representa aí um risco imenso da humanidade desaparecer da maneira como a gente conhece, né? Não tem o que fazer Eu mais. penso o seguinte, né? Naquela entrevista do Putin com o Tucker Carlson, essa entrevista é do ano passado, né? Eu acho que de meados do ano passado, entram na questão da inteligência artificial. E o Putin, ele diz o seguinte, que é necessário regulamentar esse tema, fiscalizar e manter o máximo de controle possível em cima de toda a investigação, de todo o investimento nessa pauta. Os países têm que, inclusive, deixar suas diferenças de lado para sentar juntos e conversar sobre a questão da inteligência artificial, porque é necessário limitar ela e manter sob uma rédea bastante curta. Porque senão, se você libera a inteligência artificial e os cientistas vão investigando o que querem, os empresários vão investindo naquilo que eles quiserem, desenvolvendo da maneira como eles querem, o fim disso tudo é o próprio fim da humanidade, né? Isso é o que ele fala para a humanidade, né? Agora, ele, Mas como presidente da Rússia... Eu acho que ele, em alguma informações medida... que ele tem? Eu acho que, em alguma medida, é uma preocupação sincera, né? Essa questão da perda de controle sobre a inteligência artificial. Eu acho que todo mundo que se pensar no longo prazo fica um pouco preocupado com isso. Eu acho que no submundo, assim, tem muita coisa que a gente desconhece. Ah, claro, com certeza. Talvez já existam clones de pessoas aí, a gente não tá nem sabendo, né? Porque é proibido, né? A gente tem que ter rédea curta sobre isso. Mas vai saber o que esse pessoal fala. Né? Igual, sei lá, um outro exemplo aqui. A gente tava falando de alguns territórios estratégicos, né? Pra posicionar armas, tudo. E o espaço? Quem garante que já não tem países colocando mísseis, ogivas nucleares no espaço? Ah, isso tem. Certamente tem. Tem. A militarização do espaço é uma realidade. Mas isso aí eu falo e desde ninguém o tem primeiro conhecimento disso, né? De vez em quando sai alguma notícia sobre armas experimentais ou satélites militarizados e por aí vai. Mas existe um contrato entre os países para que não pode colocar arma nuclear no espaço, né? Tem. Não existe isso? Só que é difícil fiscalizar o espaço, né? Exatamente. Quem garante que bem alguém difícil. não está colocando?